E aí, gente, Hackman aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre inteligência artificial no League of Legends e agora um artigo escrito por Mina Paula Silva, Vitor do Nascimento Silva e Luiz Chaimovics pela Universidade Federal de Minas Gerais. Eu tô falando tudo isso, tô citando assim porque é muito difícil a gente trazer artigos brasileiros aqui, né? Então eu posso ter citado, acho que em todos os vídeos que a gente já fez, acho que o canal já tem uns 300 vídeos no geral, tem mais ou menos 300. A gente citou, acho que eu citei uns 2 artigos brasileiros. Então é bom ver relacionado a League of Legends, que tem bastante artigos relacionados a League of Legends. Então é bem legal ver isso. E aqui o objetivo era criar uma performance relacionada ao jogador. Então, nesse caso eu acho que estou confundindo com o outro. Era criar um bot que poderia meio que ser personalizado para o jogador iniciante. Então, o jogador iniciante que vai jogar o LoL, ele tem muita dificuldade. Porque é um jogo difícil, de certa forma. Então, o bot ele ia se adequar, ele ia ver como o jogador joga, né? Como ele se movimenta e tal. Ia se adequar a esses movimentos e jogar de acordo com o comportamento do jogador adversário, né? O bot, no caso. Então, era meio que personalizado para pessoas iniciantes. E aí, ele vai mostrar um pouco da questão gráfica, né, do bot no modo fácil contra o bot no modo hard, né. Então, meio que detectando a questão, no caso da questão da diferença, né, do bot no modo fácil e no modo difícil. E aqui contra o adaptativo, né, nesse caso o adaptativo é o objetivo deles, que vai se adaptar de acordo com o adversário. Nesse caso, o adversário é o bot fácil. Então, o adaptativo ele vai pegar mais leve, né? Então, o adaptativo ele vai se adaptar, meio que vai se adaptar ao bot fácil. Então, ele vai começar a jogar de uma forma mais leve, sem pressionar tanto, sem jogar num nível de dificuldade maior. E nesse caso aí, os resultados dessa pesquisa, eu tô citando, gente, essa daqui tá, eu peguei pouca coisa, porque a gente vai citar outro artigo que teve o mesmo autor. Eu só tô passando, voando nessa daqui, mostrando só os resultados. Você pode ler depois ele completo. Senão. É que eu não posso ficar lendo todos os artigos com detalhes, senão a gente vai ficar aqui um ano. Sem necessidade, né? Mas eu só tô mostrando os resultados, né? Relacionado à capacidade de vitória, relacionado ao o bot no fácil, no regular e no hard, né? E no fim, conseguiram fazer, né, um sistema que meio que aprende aí a se adequar à capacidade do jogador, né? Que é dinâmico na questão de ver como o jogador joga e se adaptar com isso. E assim ter a curva de aprendizado ser mais rápida, né? Porque se você tem um bot muito complexo para você treinar logo na primeira vez, você vai meio que desistir, né? Porque LoL é um jogo difícil, é um jogo complexo. Então é basicamente isso. Em vez de você ter que usar no fácil, né? Porque as pessoas às vezes nem querem jogar no fácil. Porque, tipo, eu não sou uma criança que tem que jogar no fácil pra aprender o jogo. Normalmente eu começo no regular, no difícil. Enfim, basicamente é isso. E aí também, na conclusão, eles vão falar relacionado ao Dota, né? Que eles implementaram isso relacionado ao Dota. E para simular esses experimentos, né? E foi possível verificar que esse ajustamento dinâmico da dificuldade, né? Meio que teve 85% aí de aproveitamento relacionado a isso. Então, é basicamente isso, criar um bot que se adapta com o jogador adversário. Então, esse é o artigo que a gente viu. Agora a gente vai ver, você pode ler isso aqui completo, né? A gente vai ler outro artigo, que também é relacionado a League of Legends, obviamente, que tem ali o Luiz Chamovitz. Eu citei esse outro artigo, bem rapidinho, porque
talvez tenha relação, né? É da mesma faculdade, né? E tem o mesmo autor. Ele participou daquele e também participou desse. Esse daqui ele é um pouquinho mais complexo e é muito mais bem escrito e tem uma pesquisa muito mais bem feita. Então, só que citar aquele outro, né? E nesse artigo aqui, eles vão focar em recomendar matchups, né? Os heróis que você tem que escolher no jogo, usando inteligência artificial, né? Então, isso aqui é uma coisa importante, porque, por exemplo, num campeonato, os campeões que você escolhe contra o adversário, obviamente vão ter muito impacto na partida. Então, com certeza, na hora da seleção dos campeões, seja no Dota ou seja no League of Legends, é uma escolha muito complexa. Porque tem mais de 100 campeões. E, obviamente, o número de composições que a gente tem, time, tanto inimigo quanto time aliado, é um número bem grande. É um número bem assim complexo. Levando em conta que é 5 jogadores para cada lado, né? Então o número de matchups possíveis é muito grande. Então você ali na hora, assim, como se diz, na adrenalina do competitivo, às vezes pode escolher o campeão errado, né? E acabar se ferrando. Então usar uma inteligência artificial para fazer isso é uma escolha que pode ser levada em conta até para o campo profissional. E basicamente é isso que eles vão fazer. Eles vão tentar criar no Dota agora, né? Mas isso aqui também é aplicável no LoL. Criar um sistema usando inteligência artificial, né? Que consiga recomendar matchups para determinados inimigos. E aí eles vão dizer que o número de composições do time A e B no Dota 2 também poderia ser a mesma equação relacionada ao LoL, só que eu acho que no LoL tem 142 campeões, né? Então esse número aí aumentaria um pouco. Então, 1.5 vezes 10 elevado a 16. Então, é um número relevante, né? Então, 2 elevado a 16 já é um número relevante. Agora 10 a 16 é um número bem assim assustador. Então, o número de matchups possíveis é bem grande. Então, escolher isso, porque você escolher o seu próprio campeão é fácil. Mas você tem que escolher num time profissional, né, os 5, que o coach ou o time em si tem que decidir. Então, não é uma escolha individual, é uma escolha do grupo. O grupo decide. Então, ver esse número aí no caso do LoL, é um pouco maior que isso, né? Porque tem mais campeões. Pelo menos até o momento, que eu saiba. Então é bem intenso. Então eu vou usar no exemplo que eu sei, que é o League of Legends. Que no Dota eu não conheço nada, não conheço nenhum campeão. Então eu vou usar o LoL porque é a mesma coisa. Essa questão. Então, nessa composição aí a gente tem um Jax top contra um Darius, Rengar contra o Kha'Zix, TF contra um Vlad, enfim. A gente tem que considerar também que tá no nível mestre, né, da Europa, essa partida. E obviamente, olhando assim, ao meu ver, o time da direita parece melhor. No late game, talvez o time da direita seja melhor, porque se o Darius estiver forte, aí vai depender de muitas coisas, né? Muitas questões, vão ter muitas variáveis que vão ter nessa questão. Mas imagina que a gente pega um programa que consiga calcular a probabilidade do time A ou B ganhar, baseado somente na composição. E não só na composição, eu colocaria outra variável que o artigo não cita, que você pegaria a estatística do jogador, né? De cada jogador com cada campeão, né? De vitórias, índice de vitórias, usaria isso também para calcular a probabilidade de vitória. Porque isso é importante, né? Por exemplo, se o jogador aqui do Twisted Fate, que é esse jogador do meio aqui que tem um chapéu, se ele só jogou uma partida na vida de Twisted Fate e está anotado na conta dele, e o Vlad tem, sei lá, 1000 partidas com o Vlad, obviamente o Vlad tem muito mais chance de ganhar a partida ou ganhar a lane do que o Twisted Fate, que está jogando a primeira vez com ele. Então usar isso como parâmetro também é importante. Do número de partidas que cada jogador tem com o campeão. Então, de novo, composições. Nesse caso, eu acho que o time da esquerda esteja melhor. Depende. Nesse caso aqui, eu acho que o time da direita esteja melhor, porque a Nivea está muito forte. Riven também, com os novos itens, está bem forte. Nesse caso aqui também, o time da esquerda seria o mais forte, na minha opinião.
Então aqui é uma coisa mais da minha cabeça, mas imagina um programa que faça isso automaticamente. Então, dá pra ver aí, ó, de uma forma mais visual, né? Nesse caso, com o twist de fate no meio, no time de baixo. Eu acho que o time de baixo tá bem forte, mas no time de cima tem uma Jinx. E Jinx é um campeão que late game é difícil de se matar. Então isso daí seria considerável também. Só que aí, imagina um programa que veja a probabilidade de vitória de cada um desses. Então é uma coisa que seria muito relevante e não seria injusto. Porque aqui os dois times poderiam usar esse programa. Não é questão que você vai. Ah não, eu vou no que o programa diz. Não, vai ser só uma dica, né? Vai ser uma dica a mais para você conseguir escolher melhor esses campeões, né? Nesse caso aí, ó, uma Kali, Kindred, Syndra, Jinx e Thresh. Eu acho que o time de baixo tá mais forte. Aí vai mais da opinião. Que nem eu disse, o programa poderia ser melhor nisso. E aqui um time com Katarina mid. Vai depender se a Katarina jogar bem, né? Eu acho que o time de baixo tá muito forte. Tem um Gragas top, tem uma Soraka bot. Enfim, mas aí é uma questão. Mas tem Yumi também do outro lado, né? Então tem um Jin tá muito forte hoje. Então essa partida seria talvez das que a gente viu até agora a mais difícil de calcular a probabilidade de vitória, baseada só nos campeões. Então é basicamente isso. A gente viu em outros vídeos relacionados a recomendar, baseado em itens, a gente viu em outro vídeo, nos últimos vídeos da série, uma inteligência artificial que é baseada nos itens e ao estágio do game em tempo real, via qual time teria mais probabilidade de vitória. Então imagina usar aquele programa no jogo, né? E mais essa questão de recomendar os campeões, né? Então, eu acho que é muito útil pra caramba. Então, gente, era isso. Espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo a gente continua, pra não estender muito, né? Já deu 12 minutos. Então era isso, até o próximo vídeo.